Pessoal, então, começamos agora as palestras de hoje, né? Quinta-feira, penúltimo dia da AgriShow. Temos a honra de receber o consultor Danilo Luchiari, referência no setor de citricultura, né? Então, agradecemos infinitamente a disponibilidade, a prontidão em participar aqui com a gente. Fique à vontade. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Rivoli Nandan pelo convite. E hoje nós vamos dar uma conversada aqui. E eu fiz uma palestra para a gente trazer um pouco de informação que todos vocês aqui têm uma noção muito grande de projetos de irrigação. Mas eu gostaria de trazer informações para pré-projetos e depois um pouquinho dessa informação técnica, que é a parte um pouco chata da citricultura, que é daí nós vamos entrar um pouco em fisiologia, as noções básicas para nos fundamentar. Lâmina de projeto e depois manejo e monitoramento. Então isso eu acho que acrescenta muito para quem trabalha todo dia com projeto, essas informações que nós vamos trazer hoje, tá? Então, ó, os fundamentos da irrigação, os pilares que sustentam ela, não adianta só água, tem que ser a correlação ideal da água, solo, planta e atmosfera. E daí nós vamos direto, cultura, clima, nutrição, fisiologia, e hoje eu vou dar uma pequena pincelada só para vocês ficarem por cima da biota do solo, tá? Porque hoje o que vai entrar na terceira geração, ou na quinta geração do agronegócio em si. O agronegócio antigamente ele começou. Primeiro entrou a nutrição, né, de macronutrientes, depois entrou de micro, certo? Depois a turma veio com os estimulantes, certo? Fisiologia, aumentar a produtividade. E agora, o Brasil ele vai se despontar na biota de solo com bactérias, micro-organismos para enriquecer o nosso solo e aumentar o consumo de nutrientes, né? Disponibilidade de nutrientes do solo. Então, e a biota do solo é importante a gente falar porque ela vai cair direto também na fertirrigação. E hoje a gente já tem a quimigação, né, com produtos químicos que a gente joga através da fertirrigação, e nós vamos daqui a pouco estar jogando bactérias, fungos, vírus, tudo que for positivo para melhorar a biota do solo, tá? Então é uma informação que a gente já tem que saber, até para ajudar na parte comercial, né? Saber que o potencial hoje da irrigação, que a gente sempre falava, irrigação, principalmente localizada, fertirrigação, que era a grande vantagem. Não, o leque é infinito, já abriu muito e nós vamos bastante nisso daí. Vamos falar da demanda hídrica, porque isso é fundamental para a gente saber, né? Quanto que nós vamos precisar para o projeto e quanto que a planta precisa para a gente ter essa noção real também. E a parte do monitoramento e planejamento de projeto já é que a gente já domina mais, então não vai ser o foco principal hoje. Então vamos lá. O que é irrigação? Irrigação é a técnica de aplicar água artificialmente em quantidade e intervalos suficientes para satisfazer a necessidade hídrica da cultura. E esse é satisfazer que vai ser o nosso segredo de hoje. Quanto que eu preciso para satisfazer e qual que vai ser a nossa melhor relação custo-benefício. Então agora a gente vai começar a entender o porquê disso. E os conceitos da irrigação, na academia, na universidade, o que a gente fala? A irrigação, ela seria o último pilar que a gente teria que pôr em termos de desenvolvimento de tecnologia. Por quê? Porque não adianta nada eu não ter uma genética boa, eu não ter tratos culturais adequados, não fazer a nutrição, não arrumar minha biota e pôr irrigação. Se eu tiver qualquer um desses pilares sem estar 100% ok, a irrigação vai dar uma resposta muito pequena, vai estar limitada. Então, esse conceito, a gente tem que ter uma noção muito boa disso daí, tá? E depois o conceito financeiro, que é o conceito moderno, esse conceito é muito legal, porque os Estados Unidos, por exemplo, se você for para um produtor de sítio, você fala, mas por que você põe irrigação se lá na Flórida o clima até chove mais do que aqui em São Paulo e é melhor para citricultura? Por que tem que pôr irrigação? Ele fala, pergunta para o banco. Você entendeu? Então,
esse conceito de irrigação nos Estados Unidos, se você não puser, o banco não dá o dinheiro para você fazer a citricultura, simplesmente. E é a realidade hoje. Então, como nós já, a agricultura, graças a Deus, está evoluindo muito em produtividade, né? Que verticalizando, né? Que a gente hoje, a citricultura, ela mais do que dobrou a produtividade, caiu a área pela metade e a tendência é dobrar, dobrar. Então, essa verticalização é muito importante, só que cada vez mais vão precisar de mais monitoramento com precisão, certo? E o nosso grande problema da irrigação é a disponibilidade de água, tá? Então, é muito importante, para você ter uma ideia, porque o Brasil tem uma aptidão para a agricultura, exatamente porque nós temos solo, o mundo inteiro tem. Luz na faixa do Equador, né, tropical, o mundo inteiro tem. Mas nós temos água. Então, nosso diferencial em relação ao resto do mundo é exatamente a água, tá? Então, vamos lá. A gente vai nessa relação que nós falamos, água, solo, planta, atmosfera, nós temos que considerar tudo isso e ter uma noção para fazer o planejamento, o projeto e o monitoramento correto, tá? Agora, e quando a gente fala desse monitoramento, projeto, a complexidade dos citros, ele é perto das outras culturas perenes, café, cana, ele é muito mais exigente, muito mais sensível, ele tem uma complexidade fisiológica em resposta em relação à água, ele tem uma resposta muito grande, mas uma dificuldade de manejo operacional muito maior do que das outras culturas. Então, eu queria passar para vocês ter uma noção da parte de como funciona a fisiologia e a fenologia. O que é fenologia? Seria a fisiologia, que é o que a planta, né, toda a parte fisiológica dela de produção de energia e frutas, e junto com as condições climáticas. Então, é muito importante a gente entender um pouco isso, porque isso é o fundamental, a fenologia e a fisiologia, para a gente saber quanto de água que nós vamos ter que jogar, em que fase da cultura, ou qual que é a exigência dela, tá? Então, o que nós vamos ver daqui para frente e ver que hoje, que nem eu estava comentando, a citricultura nossa sempre foi região do estado de São Paulo, o grande foco, desceu um pouco para o Paraná e aqui sul de Minas, mas ela vai ter que mudar de regiões por causa das doenças. Então, a parte fenológica e a parte de ciclo de cultura, ela muda muito, mudando de região por causa de insolação, tudo. Então, para vocês terem uma ideia, o citrus, uma variedade normal de estação, ela tem um ciclo um fenológico aqui de 12 meses, tá? E com a quebra de estresse, certo? A parte que ela vai quebrar estresse, depois a parte de chuva e depois o período de seca. E nós vamos entender um pouco melhor que nesse ciclo, olha como ele varia. Se você for para um lugar muito quente, a mesma variedade, ela consegue produzir com 9 meses. E num lugar muito frio, ela chega até 19. Para ver como que interfere o clima também na fisiologia da planta, tá? E agora, essa que gostaria de dar muito foco para vocês, por causa das 4 fases, né, fisiológicas da planta e como que funciona em relação à necessidade da água. Quando a gente fala de indução floral, o que acontece? Que seria a fase a fase final do repouso vegetativo, certo? E que vai vir a florada, e ela é produzida de que maneira? Exatamente com estímulos de frio e de estresse hídrico, tá? Então, o que acontece com a indução? Eu tenho, para ter a floração, eu tenho que ter tido um bom estresse, uma fase de estresse para quebrar o estresse. Então, quando a planta já está pronta para ter a florada, que vai começar primeiro ela ter as brotações novas, tudo, é uma fase que não pode faltar água para a planta. Então, a irrigação de citros, 90%, eu tenho que começar já irrigando sem deixar faltar água nessa fase da indução floral, para já vir as novas brotações e vir a florada boa.
Depois, na sequência, veio o florescimento, né? Veio a floração bonita, veio o florescimento. Para a gente ter alto pegamento também não pode faltar água. É um período essencial para a planta. E depois vem a fixação do fruto, início das águas, certo? E aqui, a fixação do fruto, ele pode pegar desde agosto, que já começa setembro, florado, outubro, novembro, e que já tem a fixação. E aqui, esse é o nosso, vamos falar, para o técnico de irrigação, aqui é o nosso inferno, vamos brincar. Por quê? Porque nesse período, apesar de a gente quebrou o estresse com irrigação, com chuva natural, quando chega no mês de novembro, se a temperatura sobe acima de 39 graus, 40, a planta pode ter água à vontade, pode ter chuva à vontade, a planta começa a abortar. Então, esse manejo que nós vamos ter que fazer na irrigação, nesse período de fixação, muitas vezes teve anos, assim, vamos falar numa média de cada 5, 6 anos, que a gente começa a quebrar a irrigação de citros, quebrar o estresse só com irrigação, e daí vem um veranico forte, ele me derruba a florada, eu produzo menos do que com a área depois que não foi irrigada. Mas isso é cada 6 anos, 1 ano, eu tenho por causa da condição climática, essa variação, tá? E o crescimento do fruto. Daí o crescimento do fruto, ele é dividido praticamente em 4 fases, certo? A primeira fase também, que é a divisão celular. E aí que tá. Essas fases, que nem eu falo, desde quando a gente quebrou o estresse, eu não posso deixar faltar água nenhuma. Porque se eu deixar faltar água também aqui na divisão celular, o que acontece com a planta? Um veranico também de 1 semana, ela já está no tamanho, está crescendo, tendo a divisão. Ela faltou água, para de ter divisão celular, a planta fica pequena, ela não vai crescer, certo? Então ela tem que ter o máximo de divisão celular e depois a diferenciação celular, que cada célula vai se tornar fisiologicamente na fruta. Então, aqui eu não posso faltar água, vamos falar, até que a planta está um tamanho ping-pong, certo? Não se deixa faltar água, tá? Depois, na fase de crescimento, daí que ela já teve a divisão celular e expansão celular, não preciso de irrigação. Praticamente a planta já está... Eu só vou irrigar de novo quando? No final, para encher e ganhar peso, certo? Para mercado e para indústria. Então, a gente ter uma noção disso daqui é muito importante. Saber, né, quando que pode, quando não pode, por causa do nosso monitoramento futuro e, principalmente, né, quanto de água que eu vou de lâmina de projeto para atender isso daqui. Nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto. Então, e a última fase, que por incrível que pareça, que é a nossa mais difícil, que é o repouso vegetativo, tá? O que acontece com o repouso vegetativo? Como eu te mostrei na parte de seca, né, que é o repouso vegetativo, ela para de produzir folhas, de crescer a planta, e ela começa a produzir todos os hormônios internos. E essa produção de hormônio que vai estimular a florada amanhã, certo? Então é muito importante eu ter um grande estresse hídrico, o suficiente. Quanto maior o estresse, vocês observam que quanto maior a seca, maior vem a florada depois, porque se produz muito hormônio. Mas qual que é o ideal daí, quando a gente tem irrigação? É ter o maior estresse possível, mas sem ter perda de energia derrubando folha. Que quando cai muita folha também, a planta vai ter que pegar depois parte dessa folha que caiu e repor amanhã. Então o ideal é nós termos exatamente um equilíbrio, ter o máximo do estresse, com o máximo de produção, mas com pensar num mínimo de perda de folhas. Então isso daí, por exemplo, Israel, eles dão muito valor por causa do custo da água, da dificuldade e desse momento, quando que a planta entrou em estresse, quando que acabou o estresse para a gente quebrar e dar o início da brotação, né?
Então essa parte é muito importante, tá? E dentro do estresse, daí, que nem eu falei, toda essa parte de... Nós temos dois tipos do estresse dos citros. Para a gente conseguir, como nós estamos em clima tropical e nós não temos grandes quedas de temperaturas, que normalmente o citrus, ele entra, o primeiro estresse dele para produzir hormônio seria o frio, que seria o ideal. Quando não tem, a falta d'água também faz ele produzir os mesmos hormônios, tá? Então, no nosso caso, a gente trabalha com o estresse hídrico mais o abiótico, né? Que é temperatura, calor, frio, e tem o biótico que seriam doenças, que não é o nosso caso. Mas isso é muito importante, porque o que acontece com o estresse abiótico? Ele produz muito oxidante, que é o OH para a gente fazer junto com o CO2, que faz toda a energia da planta. Então, nós temos que ter excesso de energia para ter produção. Só que daí a gente também não pode ter muito oxidantes ruins na planta, né? Vamos falar que nem a gente, é o corpo humano da gente. A gente tem, hoje, quer tirar os radicais livres em excesso. E na planta é a mesma coisa. Então é um equilíbrio muito grande que a gente tem que ter nessa parte de repouso vegetativo e saber muito bem. E esse que é o grande desafio hoje do monitoramento, de todas as técnicas de monitoramento, é tentar descobrir exatamente esse ponto ideal para a gente ter o máximo de produtividade e perder menos energia possível, tá? Então é sempre esse equilíbrio de produção aqui. E tudo isso daí está ligado direto na água, né? Não podemos deixar de jogar água nos momentos certos. Então, se a gente volta a falar um pouco disso, a gente vai começando a ver, depois eu vou falar mais para frente de lâmina e de projeto em cima dessas informações, mas juntos a gente vem com a parte também da relação clima, né, e irrigação, porque aqui que é um grande desafio nosso também, porque para irrigar no deserto, gente, é super fácil, jogar água e acabou, não precisa de manejo, de monitoramento, de nada, é só água. No clima tropical é um desafio do caramba, porque tem a chuva natural, tem a falta de chuva, quando que você vai jogar, quando você vai parar. Então o pessoal da Europa, de Israel, que quando vieram para o Brasil e começaram a trabalhar com manejo da irrigação dos sítios no campo, ficaram loucos, falaram, nossa, é totalmente diferente, porque nós temos muito mais variáveis, é uma complexidade muito maior do que irrigação no sequeiro, certo? Então, o Brasil é um grande desafio, e esse grande desafio é legal a gente ter consciência, até por causa dos nossos parceiros, da parte de monitoramento, o quanto que nós vamos ter que avançar para ter o resultado ideal, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso era o mapa de São Paulo. A parte verde era o ideal de citros, aqui já, tudo pelo Instituto Agronômico, né? Aqui já era uma parte que tem um estresse hídrico maior, que eles não recomendavam plantar. Aqui já era questão de temperaturas mais altas, mais baixas também, e pegar geada, então eram as faixas não tão ideais. E para a gente entender a importância do clima, o estudo foi feito para vários tipos de laranja, e naquele mapa mostra exatamente o que eu acabei de falar aqui, certo? Das faixas, das aptidões climáticas para a citricultura de São Paulo. E aqui a gente entende que no balanço hídrico e no manejo é muito legal ver a parte que tem maior temperatura, menor, que daí se você casar ela com a precipitação, você vai ver onde tinha maior temperatura com menor precipitação e o inverso, e daí o armazenamento de água também, que onde teve maior temperatura, menor precipitação, menos água armazenada, certo? E a deficiência hídrica no final também que bate igual. Então essas informações, elas são fundamentais hoje para nós termos noção depois da operação, né, da irrigação. E a evapotranspiração, que onde é mais quente, mais seco, vai ter maior evapotranspiração. Daí está ligado diretamente, de novo, à lâmina de irrigação que nós vamos falar. Então, para falar um pouco de lâmina de irrigação, a gente vai entrar em água
em profundidade e solo. O que o agronômico de Campinas ele prega é que a parte irrigação, nós temos que ter 60 centímetros de profundidade no máximo. Por quê? Toda a água que desceu abaixo de 60 centímetros, ela é perdida. Se eu tenho uma chuva que ela conseguiu incorporar 60 centímetros, ou 80 ou 90, a planta só vai consumir os 60. O resto é para repor aquífero e fica indisponível. Então, nós sempre vamos estar trabalhando nessa faixa de 0 a 60 centímetros com irrigação. E daí vai do tipo de irrigação que nós vamos ter. Se vai ser uma irrigação, certo, de área total, pivô, propelido ou uma localizada. Mas a gente tem nunca ultrapassar o limite dos 60% que nós estamos jogando água fora. Então, é isso daí, ó. E no gotejamento, a mesma coisa. Daí vai tipo de gotejamento, essa parte que vocês já conhecem bastante, né? Que são as distâncias, para ter o melhor bulbo e uniformidade possível. E, para ter uma ideia, e a diferença de solo, né? Tudo isso que vai determinar depois o nosso turno de rega. A gente faz um belo de um projeto, eu estou com solo argiloso, eu vou ter mais água, o meu turno de rega não vai ser diário. Eu posso fazer ele 3, 4 dias no gotejamento, enquanto no arenoso eu vou ter que fazer ele com menos tempo, tá? E a capacidade de reserva de água no solo, né? Tanto faz no solo argiloso como no arenoso, são bem diferentes. O argiloso guarda muito mais água, certo? Então, e é muito importante a gente conhecer, porque no arenoso ele vai ter uma frente de molhamento muito mais rápido, no argiloso mais devagar. Então, conhecer praticamente isso daí, tá? E daí vem a pergunta, qual a lâmina que nós devemos estipular para um projeto de irrigação? Então, dentro do que da fisiologia e da fenologia, o ideal era se a gente tem água disponível, fazer em cima da evapotranspiração crítica daqueles meses que eu vou quebrar o estresse da planta, para repor a água 100% dela, tá? Isso é o ideal. Para a gente ter uma noção, o que tem de mais moderno e de lâmina em irrigação hoje, na Espanha, é o professor Martinez, da Universidade de Múrcia, que ele tem a hidroponia em sistema aberto de citros. E ele tem isso na África, na Austrália. Tentamos trazer para o Brasil, mas não, patente acabou não negociando. E o que ele faz? Ele produz citros sem usar a água da chuva e do solo. Ele usa o solo só como substrato para suportar a planta, mas ele põe, por exemplo, 20 pontos de gotejador na raiz, forma radicela e 100% de água e nutrientes. Ele faz hidroponia mesmo em sistema aberto. Então, para vocês terem uma noção da hidroponia no sistema aberto, e a planta, ela tem um comportamento fisiológico nessa época que começa a quebrar o estresse, na época do verão e de alta insolação, é onde ela mais consome água, e é muito similar à energia fotovoltaica, tá? Porque a planta começa a produzir, consumir água e energia a partir das 9h30, 10 da manhã, certo? Desde cedo ela consome, mas nasceu o sol, ela consome, mas muito pouco. A curva mesmo de alta produtividade fisiológica vamos falar, das 10 da manhã às 3 da tarde, 3h30, 4 horas, tá? Então, e o pico é 1h da tarde, igualzinho a energia solar, é a mesma parte da insolação. E quando eu estou no sistema de hidroponia aberta de citros, e daí eu tenho que dar o pulso de irrigação para atender essa necessidade instantânea, a lâmina de projeto chega a 10 milímetros de lâmina líquida para a planta na hora da 1h da tarde. Então, começa com 2, 3 milímetros, vai crescendo até chegar no máximo de produção os 10 e depois vai diminuindo até o final do dia. Então, para cada tipo de projeto, eu quis dar essa explicação para entender que cada tipo de projeto, região, demanda, variedade, né, a parte de clima, eu vou ter uma demanda diferente. Daí vem por outro lado, o agronômico tem muita pesquisa de baixas lâminas e produtividade. É lógico, se a gente tem água disponível, eu vou usar a minha lâmina maior possível para ter um projeto para me atender 100%
produtividade, principalmente se eu sou um produtor high-tech, tá? Que usa todas as outras técnicas, eu sou um produtor caprichoso, eu vou usar o máximo de água. Mas daí, o que acontece nos sítios? Nós não temos água. Hoje a gente irriga 30 e poucos % do parque citrícola porque não tem mais água. Se tivesse água para irrigar, 100% da citricultura seria irrigada hoje, tá? Daí nós vamos cair vamos falar, na necessidade. Já não é o mundo ideal que eu acabei de mostrar da fisiologia, da fenologia, e vamos cair na... Então, se eu jogar 75% de água, eu tenho ainda 80 e poucos % de aumento de produtividade. Se eu jogar até 25%, eu já tenho um aumento também de 30 e poucos % de produtividade. Ela vai abaixar a lâmina, ela vai abaixar, mas ela vai limitar a produtividade, tá? Isso é uma realidade. E, de novo, a gente precisa pensar nisso, porque agora, nesse mês de fevereiro, foi publicado oficialmente e que Rio São Francisco já vai começar a cobrar a água, tá? E já tem a tarifa estipulada em 0,2 centavos por metro cúbico, tá? Então, quem tiver na bacia do São Francisco, já é lei e eles já publicaram agora com o governo novo, presente, certo? Então, essa parte que eu gostaria de dar muito foco para vocês da fenologia e depois as informações que a gente já tem, né, de balanço hídrico e dos manejos, os manejos de campo. Então, vamos falar um pouco de monitoramento e de sistemas, porque nós temos, quando a gente entra no monitoramento de sistema, balanço hídrico é conta que nem financeiro, né? O que entra de água, de chuva, de irrigação e o que sai de evaporação, e a gente vai fazendo a reposição em cima disso. Só que essa conta é muito difícil. O que a turma costuma fazer? Teoricamente, né, a pesquisa tem as estações meteorológicas tradicionais que usam os equipamentos, certo? Os pluviômetros, os evaporímetros, os tanques, né? Diferentes tipos de psicrômetro, medir umidade relativa do ar, que é fundamental também hoje na agricultura, principalmente para pulverizações, tá? A gente saber como que está a nossa umidade. E temos as estações, então a gente sai desde controles simples até controles com estações automatizadas, e hoje os projetos grandes com fotos, imagens de satélite, que a gente faz toda essa correlação. Então, é muito importante, é fundamental, que nem eu brinco, a gente pôr uma irrigação e não fazer o manejo, mesma coisa que eu comprar um avião e não pôr um tanque de combustível. E tem muita gente que gasta o dinheiro de um avião numa irrigação e eles não põem o tanque de combustível. Ele faz questão de descer na roça, o produtor, abre o tanque, pegar um pauzinho, enfiar no avião para ver se o tanque está cheio ou não. Gente, é um absurdo, né? Mas por incrível que pareça, o nosso produtor ainda tem essa cultura. E daí, de todos os sistemas, e por mais os mais tradicionais, os mais modernos, com sondas, com tudo, nós temos sempre, o campo ele é muito complicado, porque ele sempre nos dá muita diferença de informação. Então, quando a gente adotou um manejo, nós temos que sempre pegar a umidade que está no campo, cada 15 dias, levar para o laboratório e checar com o nosso balanço que nós adotamos. Porque tensiômetro, por exemplo, ele dá muito problema de entrada de ar e de marcar impreciso. As sondas também não têm a precisão absoluta, por melhores e mais modernas que sejam. Então, a parte do manejo, o que a gente recomenda? Façam o manejo, todo o controle com os aparelhos, mas nunca deixem de conferir no solo se aquela umidade que está apontando no seu balanço hídrico, aquele resultado da umidade que você tem, está igual com a umidade real do solo. Porque os equipamentos hoje, como eu falei, todos, por mais precisos ainda, eles não fecham 100% com a precisão que a gente precisa. Isso daí, por exemplo, o agronômico, o tensiômetro, nas pesquisas deles que eles medem, eles têm 50% de erro na precisão na medição de tensiômetro. Então, é tudo dado de pesquisa, tá?
E a disponibilidade hídrica, isso eu gostaria de falar muito, porque tem algumas coisas que o produtor e vocês também, como revendas e como indústrias de irrigação, cada um tem uma responsabilidade nisso. Então, tem muita gente que vem depois reclamando, eu pus irrigação e não tinha água, o cara me vendeu irrigação, eu pus um pivô, eu já vi muito disso e não tenho água para tocar. A verdade é o seguinte, quando você vai comprar um carro, eles perguntam se você tem carta de motorista. Então, a gente tem que saber um pouco também, entrar nessa parte nossa técnica legal, o que é minha responsabilidade e o que não é, você entendeu? Então, o que é a responsabilidade da empresa? Determinou uma lâmina que você quer, entregar aquilo lá funcionando, certo? Porque nem você compra o carro. Agora, se você vai saber dirigir, se você tem carta ou você vai saber dirigir o carro, não é problema de vocês, de revenda, problema na empresa. Então, isso é muito importante e isso eu gostaria até de mostrar que isso está em lei hoje. O que aconteceu? O Estado de São Paulo tem a produção integrada de citros, né, que é uma prática que a Secretaria da Agricultura inseriu, e ela pôs dentro das normas técnicas dela o que é obrigatório e o que é recomendado. Então, toda irrigação ela é obrigatório ter o projeto técnico e ter toda a parte de gestão ambiental, você entendeu? E ter um profissional habilitado com a empresa para fazer o projeto, tudo para valorizar, para dar certo. Então, esses princípios do planejamento, projeto, operação, tudo isso, a lâmina que vai ser posta, certo? Evapotranspiração, para repor a eficiência, tudo isso já é norma e que nós devemos seguir. Elas tem as obrigatórias e as recomendadas, mas eu gostaria de dar essa visão geral para a gente saber até onde a gente pode ir e até o que é nós e o que não cabe a nós, porque é muito complexo a parte toda da irrigação, né? Não é só projeto aqui. E depois, dentro dessas obrigatórias, aqui eu só pus alguns exemplos, mas daí fica gravado para vocês, que tem as leis de tipo de água que você pode usar e as qualidades da água, tá? As outorgas, a obrigatoriedade de outorga, as finalidades de uso preferencial, nós já tivemos muito problema isso, porque a irrigação é a primeira que tem que parar. Faltou água para a cidade, que a cidade é a primeira, a indústria é a segunda e terceira é a irrigação, tá? Então, nós temos que ter uma noção muito grande disso. Outra coisa que eu briguei a vida inteira é com isso daqui, ó, o Brasil, e isso daí é uma imposição internacional que vem indiretamente para o nosso Senado e Congresso, eles dificultam a gente construir barramento. Porque como nós temos muita água, e se a gente fizer barramentos nas empresas, o nosso custo já de produção agrícola já é muito baixo, daí a gente arrebenta, né? Fica muito mais viável do que os outros países. Então, nós temos aí a legislação brasileira, ela trabalha contra, ela dificulta construir e armazenar água, que é obrigatório, seria para o Brasil. O maior desenvolvimento da agricultura hoje seria se a gente tivesse legislações que permitissem fazer barramentos com compensação ambiental. E já existe tecnicamente, como fazer essa remediação. Então, esse ponto de reservar água no Brasil é estratégico, não só para nós, empresas de irrigação, que vão vender muito mais, mas para a agricultura do Brasil, para todo o agronegócio, tá? É fundamental isso daí. E depois, tem os tipos de água. Existem também as definições nacionais que eles classificam os tipos de água e o que pode ser usado. Então, né, por exemplo, para uma irrigação de hortaliça, que são consumidas cruas e frutos que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingressados cruas sem remoção da película, o que acontece? Essas águas, elas não podem ser águas de rio já mais poluídos. Então, todo rio ele tem uma classificação em relação à poluição. E o que acaba acontecendo? Dependendo do tipo de rio, eu não vou poder irrigar determinado tipo de cultura. Tudo isso já é norma e é lei. É que nem eu falo, não é obrigação da gente, vou falar, nossa, perante de vocês, revenda ou projeto, empresa de irrigação, perante o cliente,
mas é uma informação que a gente tem que saber e guardar para a gente, concorda? Então, praticamente era isso a parte mais conceitual que eu queria estar apresentando para vocês, de falar da quebra do estresse, do turno da irrigação, dos conceitos básicos da nutrição e da fertirrigação, da bioquimigação hoje, e os cuidados com os riscos ambientais, tá? Que nós podemos ter. Então, praticamente, ó, isso daí é os mais convencionais, né? Pra vocês terem uma ideia, ó, aqui nessa região, pomar, final de estresse hídrico, depois isso aqui era uma irrigação, uma lâmina de 40 milímetros com autopropelido, uma semana depois. Olha só a diferença, em uma semana, certo? Então não tem o que falar, gente, a irrigação, são grandes projetos aí que vocês já viram bastante, a quimigação. A irrigação ela é muito, muito produtiva, é uma ferramenta hoje essencial. Quem tiver condição, porque a agricultura ela já partiu para a modernidade de tudo hoje. Então eu falo, a gente já domina fértil, já domina micronutrientes, já domina tudo. Então a irrigação ela está começando a gatinhar no mundo ainda. O universo nosso é muito grande, gente. E é isso que eu queria mostrar, mas a complexidade de tudo e o que é responsabilidade de cada um. Eu acho que deu para vocês terem uma noção já disso daí, tá bom? Então é isso daí, agradeço a todos, muito obrigado, tá?